Vamos nesse bloco aqui, vou passar para vocês aí algumas dicas de cálculos financeiros. Potências da forma 1,0n ao quadrado. Isso aqui aparece com muita frequência em questões de matemática financeira. Preciso que vocês dominem isso aqui. E o ideal é que quando eu pegue para resolver com vocês uma questão, já esteja claro que a potência do tipo 1,05 ao quadrado, que eu possa colocar o 1,1025 sem a todo momento eu ter que ficar justificando. Apesar de que a todo momento eu vou justificar, tá bom? Mas é isso, ó. 1,0n ao quadrado vai ter que ser 1, primeiro você dobra, depois você eleva ao quadrado. Oi? Você vai dobrar n, dobra n, e aí depois você eleva n ao quadrado. O que é isso aqui, ó? Você vai reparar então que é um resultado do tipo 1, duas casas para o dobra, duas casas para o eleva ao quadrado. Obrigatoriamente, são duas casas para o dobra, duas casas para o eleva ao quadrado. Como assim, Brunão? Deixa eu começar aqui do 1,06 ao quadrado, por exemplo. 1, primeiro você dobra. 6, se eu for dobrar, 6 vezes 2, cuidado para não emocionar. 6 vezes 2 dá, peraí, Bruno, 12. Isso. E 6 eleva ao quadrado, 36. 1,06 ao quadrado, 1,12, 36. Perfeito? 1,06 ao quadrado, 1,12, 36. 1,07 ao quadrado, 1,07 ao quadrado, 1, dobra e eleva ao quadrado. 1, dobra, 7. Se eu for dobrar, vai dar 14. 7, se eu for elevar ao quadrado, vai dar 49. 1,1449. 1,08 ao quadrado. 1, primeiro dobra. 8, se eu for dobrar, vai dar 16. Depois eleva o 8 ao quadrado. 64. Aí eu te explico isso, você quer ganhar o mundo, eu sei. É bem tentador você achar que, então pô, se for elevado ao cubo, é o triplo e o cubo? Não. O que vai ser quando for o cubo? Aí já não tem um padrão. Assim, o padrão que tem, eu começo a ter que fazer isso, isso e aquilo, aí, pô, aí não vale a pena. Essas aqui é que aparecem com muita frequência. E vale muito a pena você... Aliás, vale muito a pena não. Esse bloco que está aqui é bloco para eu virar e falar assim, olha, pelo amor de Deus, saiba fazer isso. Ah, não, mas eu não quero. Então vai ficar passando perrengue à toa, fazendo um monte de contaiada à toa na hora da prova. Fechado? 1,09 ao quadrado. 1,09 ao quadrado vai ser 1,18, dobra o 9 e depois eleva o 9 ao quadrado, 1,1881. 1,05 ao quadrado é 1,5, dobra, 10, depois eleva ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 1,04 ao quadrado, dobra e eleva ao quadrado. Aí cuidado para não passar do ponto. Entenda aqui a história dos dois tracinhos que eu estou colocando e esses dois tracinhos que eu estou colocando. É porque para o dobra você tem que mostrar para mim dois algarismos e para o quadrado também. Então, no que você fosse dobrar o 4, o dobro de 4 é 8. E aí você tem que tomar cuidado para não falar para mim que o resultado vai ser do tipo 1,8 alguma coisa. São dois algarismos. Como assim dois algarismos? Coloca 0,8. 1,04 ao quadrado. Você vai colocar 1,08. Agora pega o 4 e leva ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 1,08, 16. 1,03 ao quadrado. 1,03 ao quadrado é 1,3. Se eu dobrar, dá 6. 3 ao quadrado dá 9. Só que aí eu coloco 0,609. 3 ao quadrado, 6. 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. 1,0609. 1,02 ao quadrado. 1, dobro 2, eleva ao quadrado 2. 1,01 ao quadrado, dobra o 1, que dá 2, e eleva o 1 ao quadrado. 1. Só que aí você tem que colocar sempre com dois algarismos. Então fica 1,0201. Aqui 0,404. Aqui 0,609. Aqui 0,816. E a partir do 1,05 ao quadrado, como os resultados já acabam tendo sempre dois algarismos, acaba que não tem muito onde errar. Então cuidado com o esqueminha do dobra e eleva ao quadrado para essas 4 potências aqui.
O dobro de 3 é 6, só que como eu tenho que colocar com 2 algarismos, a gente coloca 0, 6. O quadrado de 2 é 4, mas como eu tenho que colocar 2 algarismos, 0, 4. Tá bom? Nesse bloco, não vai dar para eu revisar, mas deixo para vocês como um pré-requisito fundamental nas aulas de matemática financeira. Propriedades de potência. Assim como eu falei em vídeos anteriores sobre porcentagem como um pré-requisito para o curso de matemática financeira, pare essa aula se você ou não siga no curso se você não dominar propriedade de potência. Se você tem dificuldade de maneira geral com a matemática e se você não tem conhecimento sobre propriedade de potência, a gente está aí com uma bomba relógio. Daqui a pouco você vai abandonar minhas aulas porque você não vai conseguir me acompanhar. A gente consegue corrigir isso? Sim, se você fizer o esforço aí do outro lado de dar 2 passos para trás para andar 10 comigo na frente, que é revisar propriedades de potências. Eu não estou brincando, é sério, perfeito? Vai chegar num ponto que você vai ter domínio da matemática financeira em juros compostos e vai travar nos enunciados porque não vai entender a dinâmica das propriedades de potência que eu vou precisar para dar conta dos exercícios. Fechado? Quando eu falo propriedade de potência, eu incluo cálculos básicos de raízes, certo? Saber calcular raiz quadrada, saber calcular raiz cúbica. E tudo isso a gente tem ferramentas na plataforma para que você possa assistir essas aulas, certo? Eu preciso que você saiba calcular uma raiz quadrada de um número decimal, uma raiz cúbica de um número decimal. Fechado? Não são detalhezinhos, tá? São pré-requisitos fundamentais para você continuar sobrevivendo comigo às aulas de matemática financeira. Quando eu falo de raiz, diante desses resultados aqui, eu preciso que você não sofra na hora de uma prova quando você chegar aqui num resultado como esse. Raiz de 1,1881. Ah, Bruno, estava lá resolvendo um exercício e aí chegou num ponto que eu tinha que calcular uma raiz quadrada de 1,1881. E aí? E aí que se você fizer o link com a ideia de que o 18 é o dobro de 9 e o 81 é o quadrado de 9, se você domina isso daqui, você se lembra então que a raiz de 1,1881 não é 1,9. Porque 1,9 ao quadrado não vai dar isso aqui. É 1,09. 1,09. Porque aí se eu fizer o contrário, olha, 1,09 ao quadrado. 1,09 ao quadrado, como é da potência da forma 1,0n ao quadrado, primeiro eu dobro, depois eu elevo ao quadrado. 9 dobrado dá 18, 9 elevado ao quadrado dá 81. Perfeito? Então eu preciso, quando eu estou colocando nesse bloco aqui para vocês, dicas de cálculos financeiros, outra coisa. O quanto antes você conseguir guardar números que têm raiz quadrada, bom para você mesmo. E de maneira geral, joga essa responsabilidade para mim, não é? Ah, não, mas aí você está falando então para eu ficar decorando número com raiz quadrada? Ah, fala sério, vou ficar decorando número com raiz quadrada? Eu estou te dando a sugestão para você ganhar tempo, mas se por algum motivo não couber aqui na memória, não tiver facilidade de memorização, então eu preciso que você domine, preciso que você saiba então calcular raiz quadrada. Isso é um pré-requisito em matemática financeira. Você sabe calcular raiz quadrada, raiz cúbica? Eu tenho aulas em que eu explico isso, tá bom? Agora, se você não tem, e quando eu falo de dificuldade é porque é real, tá bom? Né? Depender aí da sua realidade, não, eu tenho muita dificuldade para memorizar algumas coisas, então isso aqui para mim não dá. Então, ótimo. Então, se tem dificuldade para memorizar, eu preciso que você saiba o procedimento para calcular uma raiz. Agora, você está disposto a ganhar tempo e a dificuldade de memorização não é um problema para você? Então, quanto antes você guardar que a raiz de 169 é 13, que a raiz de 144 é 12, que a raiz de 400 é 20, que a raiz de 441 é 21, você vai estar fazendo bem para você, não é para mim, certo? Aí é você que decide o que você vai conseguir, o que cabe no seu HD interno. Agora, o quanto antes você conseguir memorizar uma lista de quadrados perfeitos que a gente fala, melhor para você. Raiz de 100 é 10, perfeito? Raiz de 256 que é 16, raiz de 289 que é 17, raiz de 361 que é 19. Isso é você que ganha tempo, tá?
Professor, mas que números são esses? Aí você vai fazendo. Vai lá, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169. E aí você vai memorizando. Isso é bom para você, tá bom? Até qual, professor? O céu é o limite. Quanto mais você conseguir guardar, melhor para você. E se chegar num que na hora da prova não consiga calcular? Aí lembre-se, busque aí no curso uma aula em que eu te explico como calcular raízes quadradas, cúbicas, de que índice for. Perfeito? Então aqui, que na hora da prova você não surte com uma raiz de 1,0816. O que é a raiz de 1,0816? A raiz de 1,0816 é 1,04. Por quê? Porque aí aqui eu estou numa situação padrão, ó. 8 é o dobro de 4, 16 é o quadrado de 4. Então, raiz de 1,0816, vocês têm que se acostumar com esses visuais, certo? Um visual, o número que você já bate. Então, 1,44, raiz é 1,2. 2,56, raiz é 1,6. Então, é muito uma coisa do visual, certo? E aí eu falo, e por mais que pareça um saco, mas, velho, faz aqueles cartazes que você espalha pela casa inteira para você ficar olhando para aquilo ali e colocando para dentro da cabeça, certo? 1,0816 é 1,04. A raiz dele. E aí você tem que ter maturidade para enfrentar um curso de matemática financeira para concurso. O que parece que eu estou aqui perdendo tempo com você, não, eu estou tentando te fazer parar de perder tempo. Se eu estou dando ênfase a isso, é porque muitas vezes, o que eu percebi ao longo de anos é isso. Vai se maquiando na matemática financeira a importância da matemática básica. E aí quando chega na resolução das questões, vocês começam com tropeço atrás de tropeço. E aí quando eu vou investigar, onde está o problema? É aqui, ó. Certo? Então, isso é pré-requisito para você conseguir sobreviver. E a gente sobrevive, certo? De boa, mas tem que lidar com a realidade do que são as questões de matemática financeira de prova. Algumas potências que eu sugiro que você rapidamente guarde. 1,1 ao quadrado, que é 1,21, isso que aparece a todo momento. 1,1 ao cubo, que é 1,331, isso que aparece a todo momento. 1,2 ao quadrado, 1,44. 1,1 ao cubo, desculpa, 1,2 ao cubo, que é 1,728, ok? Porque do contrário, caiu lá 1,2 ao cubo. Sabia de cabeça? Ih, Bruno, não guardei não. Beleza, direito seu. Na hora da prova vai ter que pegar e desembolar. O que é 1,2 ao cubo na hora da prova? É 1,2 ao quadrado, que aí você já pode ter ali 1,44, 1,44 vezes 1,2. Não, na hora da prova eu monto. Eu sei. É essa fração de segundos que agora você não se dá conta de que é importante, mas que chega num pós-prova você fala para mim que não deu tempo de fazer a questão da prova. Por quê? Porque você está perdendo frações de segundos, certo? 1,2 ao cubo, para que você vai passar perrengue? Tenta memorizar de uma vez. 1,2 ao cubo, 1,728. E os contrários também. Raiz cúbica de 1,728. Raiz cúbica de 1,728 é 1,2. Raiz cúbica de 1,331. Raiz cúbica de 1,331, 1,1, certo? Então eu estou aqui tentando limpar, com base em várias bancas, eu estou tentando fazer garimpar aqui aqueles resultados que a gente vê aparecer com muita frequência. Isso você, sozinho, imagina quanto tempo que você não ia gastar para perceber o que são resultados que aparecem com muita frequência, o que é aquilo que realmente é importante. Eu estou te entregando já, mas eu preciso que você haja aí do outro lado, tá bom? Outra situação que a gente vai lidar muito, e que eu já vou passar uma dica aqui de uma vez, é a questão de tabelas financeiras. Em outros momentos aqui do curso, a gente vai lidar com outras possíveis tabelas, certo? Mas existe essa tabela, né, pelo que a gente já viu até agora no curso, que é a tabela do que a gente chama de fator de acumulação de capital. Lembra lá a fórmula do montante em juros compostos? Que o montante ele é capital que multiplica 1 mais i elevado a t? Então, aquele 1 mais i elevado a t, ele tem um nome oficial de batismo, é o que a gente chama de fator de acumulação de capital. Esse fator de acumulação de capital, que é o 1 mais i elevado a n, ou 1 mais i elevado a t, para muitas questões, a gente tem, às vezes, o examinador trazendo ali uma tabela financeira. Essa tabela financeira era de uma prova aí da falecida ESAF, né? E a ESAF era uma banca que, via de regra, trazia
tabelas financeiras. Não é a realidade de todas as bancas. Não se anestesiem com isso. Tá? Em alguns momentos, vejo vocês vivendo ilusões. Em alguns momentos, vejo vocês resolvendo algumas questões e falando assim, não, essa daqui eu vou fazer na calculadora porque o cara ia me dar a tabela financeira. Não. Tem muitas questões com cálculos, né, bem exóticos e que o cara quer que você faça na mão. Então não se anestesie. Mas ao mesmo tempo, se ele te der uma tabela financeira, o mínimo que eu preciso que você saiba fazer é usar essa tabela financeira. Então estou te mostrando aqui agora como que a gente pode usar a tabela do fator de acumulação de capital. Guarde isso, 1 mais i elevado a n ou 1 mais i elevado a t é o que a gente chama de fator de acumulação de capital. É uma tabela, então, para juros compostos. Professor, tem essa tabela para juros simples? Só se o cara quiser te facilitar muito a vida. E para juros simples, ele não precisa da tabela financeira, porque em juros simples o cálculo é linear, pô. O cálculo é proporcional. Por que para juros compostos faz sentido eles trazer uma tabela financeira? Porque aí se eu tiver ali uma situação em que eu tenho uma aplicação por 18 meses, eu teria que desembolar uma potência com expoente 18. E aí multiplicar um fator por ele mesmo 18 vezes, não que seja humanamente impossível. Você pode perder ali horas do seu dia tentando calcular uma potência de expoente 18, mas é porque por uma situação de prova não há bom senso nisso. E aí o cara te dá uma tabela financeira. Então essa tabela é a tabela do fator de acumulação de capital, que é a tabela do fator do regime de juros compostos. Perfeito? E aí, o que eu vou ter para... Vamos imaginar que eu... Aí, só para deixar claro. Não precisa decorar essa tabela não, tá, gente? Porque aí vem o espírito de porco aqui, né? Assim, decora a tabela. Não é para decorar a tabela não, tá bom? Essa tabela aqui não, gente. Essa tabela aqui não, tá bom? Não precisa mesmo. Eu preciso só que você saiba usá-la, caso ele te dê na hora da prova. Então aqui, vamos. Ó, aqui é só para você saber o seguinte. 1, vamos supor, 1,0, e eu tô falando de brincadeira, mas é sério, hein? Essa tabela que tá aqui é só, nesse momento aqui eu tô só tentando te mostrar como que você utiliza a tabela caso eles te deem. Essa que tá aqui, pelo amor de Deus. 1,08 elevado a 12. Vamos ver qual que seria o resultado aqui de 1,08 elevado a 12. Então aqui, o que é 1,08 elevado a 12? Se for dada a tabela, o que você tem que buscar aqui na tabela? Então aqui nessa tabela, por exemplo, olha, vocês vão reparar que o meu n tem a ver com o que está... O meu n, que é o tempo, tem a ver com o que está nas linhas, tá bom? E a minha taxa é o que está aqui nas colunas. Então, o que eu preciso que você enxergue? Se num dado exercício você tivesse que desembolar a potência 1,08 elevado a 12, 1,08 elevado a 12, 12 é o N, é o que está aqui, ou o T, que eu uso com vocês, certo? E esse 1,08 vem do fator 1 mais I. Se 1 mais I é igual a 1,08, é porque o I, a taxa, seria de 0,08. Ou seja, uma taxa de 8%, ok? Então essa taxa que está aqui, olha, essa taxa que está aqui é a taxa de 8%. E esse que está aqui, olha, é o meu N igual a 12, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai cruzar lá na tabela a taxa de 8% com o tempo igual a 12. Então lá vamos nós. Cuidado, porque eu também cansei de ver ao longo de anos o cruzamento trocado. Tabela você tem que entender o que está representando a linha e o que está representando a coluna. E claro que isso pode variar. Nessa tabela eles expuseram nas linhas o tempo e nas colunas as porcentagens. Óbvio que eles podem montar a tabela ao contrário. Trazendo a porcentagem nas colunas e o tempo ali nas linhas. Desculpe, a porcentagem nas linhas e o tempo nas colunas, ok? Do jeito que foi disposta essa tabela, taxa de 8% com N igual a 12, qual que vai ser o resultado? Taxa de 8%, ó, taxa de 8%, aqui estão todos os fatores de resultado, taxa, desculpem gente, não, tá certo, taxa de 8%, tá aqui, ó, taxa de 8%. E o tempo? Tempo igual a 12. Onde que tá aqui o tempo igual a 12? Tá aqui, ó. Ó, essa é a linha de todos os resultados de tempo igual a 12.
Agora, onde que eu consegui cruzar as informações? Onde que eu consegui cruzar as informações? Linha de tempo 12 com taxa de 8%, está aqui. 2.518170. Qual é o número de telefone? Né? Então, por isso que não é para vocês ficarem decorando isso. Imagino. Esse seria o resultado de 1.08 elevado a 12. Então, para você não ter que ficar fazendo isso toda hora, né, para você não ter que fazer esse cálculo, aqui, se ele tivesse te dado a tabela financeira, perfeito. O resultado aí seria 2.518170. 2.518170. Perfeito? De maneira geral, boa parte das bancas não dá a tabela financeira porque eles dão ali algumas aproximações e às vezes, lembra que eu falei de propriedade de potência? Propriedade de potência é pré-requisito para aluno de matemática financeira. Não tem aquela coisa da faculdade que uma matéria prende a outra? É mais ou menos isso que eu estou te falando, só que aqui, se você vai ficar preso ou não, é você que vai decidir, né? Para você chegar num curso de matemática financeira, você tem que passar pela aula de propriedade de potência. Por quê? Numa questão de provas aí atuais, talvez ele não te desse a tabela financeira, mas o cara fala o seguinte, olha, sabendo que 1,08 elevado a 6 é igual a tanto, aí o 1,08 elevado a 6 para chegar no 1,08 elevado a 12, por propriedade de potência, você escrever que 1,08 elevado a 12 é 1,08 elevado a 6 vezes 1,08 elevado a 6, porque a ideia é de manter as bases e somar os expoentes, certo? Só que aí, isso é para você assistir minha aula de propriedade de potência. Não vou poder fazer isso aqui nessa aula, nesse vídeo, tá? Aqui a gente já entrou em matemática financeira, então você aí que cumpre os seus pré-requisitos para estar aqui conosco. Se vier a tabela financeira, igual eu estou vendo aqui, pô, se tivesse a tabela seria uma mão na roda, né? Isso. Ajuda ou complica menos, né? Porque também já cansei de ver tabela financeira despencando em prova e a galera tá tão perdida que nem conseguia mexer na tabela financeira. Por isso que a gente tem que organizar tudo. Aí seria uma mão na roda. Agora, não contem muito não, tá? Porque não é sempre que tem aparecido, não. Vamos fazer um outro. Desembola aí pra mim, ó. Desembola pra mim aqui. Deixa eu pegar aqui, que taxa que nós temos aqui, ó. Vamos colocar 1,15 elevado a 10. Acha aí pra mim o resultado de 1,15 elevado a 10. 1,15 elevado a 10. E uma outra coisa que acontece muito, eu não sei porquê, isso é psicológico, da galera chegar aqui no final e tirar 1. Ah, porque eu cheguei aqui e tirei 1. Não! Isso aqui, na hora de resolver, se isso aqui fosse, por exemplo, um montante para ser calculado a juros compostos, seria o capital vezes isso, tá bom? A tabela já está saindo com o fator que você tem que usar, ok? Então aqui, ó, no cálculo do montante, o montante não é capital que multiplica o fator de acumulação, que é 1 mais i elevado a t? Então, se o capital fosse 5.000, seria 5.000 vezes esse número que está aqui. Tá bom? É o tal do subtrair 1 e o do somar 1. Ah, não, porque não é 1 mais alguma coisa. Não, isso aqui já está saindo com tudo pronto. Ele já está calculando como 1 mais. Eu já calculei aqui como 1,08. Acha para mim aí o resultado de 1,15 elevado a 10. 1,15 elevado a 10, o que é esse 15? O 15 indica para mim a taxa de 15%. 1,15 é a taxa de 15%. O que é o 10? 10 é o tempo, que ele usou aqui indicando como letra N ou T, tanto faz. 1,15 elevado a 10, acha então para mim aí a coluna da taxa de 15% com a linha 10. Então, ó, coluna 15%, coluna 15% com a linha 10. Tá aqui, ó. E aí, qual que é o resultado que está aparecendo aqui, ó? 4,045558, certo? 4,045558. 5558. Ok? Beleza. Agora, dê conta para mim dessa situação que está aqui, ó. Vamos supor que você esteja lá com uma questão assim, olha, 1 mais i elevado a...
eu colocar aqui, ó, 1 mais i elevado a 15 igual a 1,34. 1 mais i elevado a 15 igual a 1,34. Isso que eu tô falando. Parece que é brincadeira, mas é sério. Também já cansei de ver ao longo de anos trabalhando com matemática financeira para concurso, provas, questões com tabelas financeiras, e o cara bom de conteúdo não consegue usar aquela tabela financeira. Não entendi, Bruno, não consegui chegar no resultado. Então imagina que você está num ponto do exercício que você está com isso aqui nas mãos, ó. 1 mais i elevado a 15 igual a 1,34. E aí você precisa descobrir qual que é a taxa. Como que você usa essa tabela para você chegar à taxa? Aí vamos lá. O n é o 15. Então lá na tabela você tem que ir na linha do tempo 15. E aí de novo, na sua tabela da prova, se vier, ver o que representa linha e o que representa coluna. Esse exemplo que eu estou te mostrando, coluna é porcentagem, mas na sua prova pode ser que coluna seja linha, tá? Desculpa, que porcentagem seja linha, que coluna seja linha. Pode ser que as linhas venham com as porcentagens. Então aqui, olha, eu tenho n igual a 15 e o resultado 1,34. Como que seria, que taxa seria essa? Então olha para cá. Você vai lá na linha 15. Então, ó, você vai lá na linha 15. Tá aqui a linha 15, ó, com os resultados 15. E aí eu preciso que você descubra para mim qual que é a taxa que dá esse resultado aí, ó, 1,34. Aí vem as malícias. Porque aí você já vai falar assim, não, mas todas as respostas aqui estão com 6 casas, que não sei o que, não sei o que. Aí já é um dialeto aqui da galera que frequenta as aulas de matemática financeira para as provas, que é o aproximado, tá bom? Você vai achar nessa linha aqui, ó, o resultado que ficou mais próximo de 1,34. Qual das colunas aqui ficou mais próxima do 1,34? A que ficou mais próxima de 1,34 foi essa que tá aqui, ó. Tá vendo? A que ficou mais próxima foi essa que está aqui. Aqui tem 1,34. E aí veio para qual coluna? Para qual porcentagem? Veio para a porcentagem de 2%. Aí você usa essa taxa como se fosse a taxa de 2%. Seria exatamente 2%? Não, seria um resultado aproximado, certo? Se você fosse fazer o cálculo na calculadora mesmo, numa calculadora científica ou numa HP, 1 mais i elevado a 15 igual a 1,34 não ia dar exatamente 2%. Ia dar próximo disso. Mas aí aqui pra gente, né, como resolução de exercício, se você chega numa situação como essa, o cara te deu essa tabela financeira, é porque aí está combinado o seguinte, 1,34, o resultado aqui, ó, mais próximo é 2%. Se eu colocasse algo do tipo, ó, 1,07 elevado a n igual a 3,15, por exemplo. 1,07 elevado a n igual a 3,15. Isso aqui, matematicamente mesmo, a depender da intenção do examinador, ele não precisa te dar uma tabela financeira, porque a partir de logaritmo, a gente consegue descobrir o valor do n. Claro, ele teria que me dar ali algumas aproximações, mas por logaritmo a gente ia conseguir descobrir o valor do n. Mas, ao mesmo tempo, se ele não quiser dificultar a sua vida, ele pode te dar uma tabela financeira. Eu já vi isso ser problema em concurso da Caixa Econômica Federal, concurso organizado pela Sesgran Rio, ano de 2008. Uma questão que teve que ser anulada, porque o examinador dava no exercício o cálculo do logaritmo, mas, ao mesmo tempo, ele tinha dado a tabela financeira. E quem fazia por logaritmo e consultava a tabela financeira chegava em conclusões diferentes. Como que pode isso na matemática? É por conta das aproximações, né? Os logaritmos que ele tinha dado no enunciado eram aproximações. Aí aproxima daqui, aproxima dali, a gente chega no resultado aproximado. E essa aproximação ficou diferente do resultado que estava na tabela. O candidato que foi esperto e foi pela tabela chegava num gabarito. O candidato que seguia a cartilha do examinador e ia pelo logaritmo chegava em outro. Então, situação que inclusive já deu divergência, né? Por conta justamente dessas aproximações que a gente faz. Então, para essa situação que está aqui, tendo a tabela como referência, então imaginando que eu não vá usar logaritmo, tá bom? Se você tem noção de matemática, você fala assim, não, mas isso aí eu resolvo por logaritmo, não é? Isso.
Eu resolveria, se eu tivesse que meter a mão na massa aqui, eu ia ter que fazer por logaritmo. Mas tem a tabela financeira? Tem. Então vamos lá na tabela ver qual seria o valor aproximado aqui do N. 1,07, taxa de 7%, ok? Taxa de 7%. 3,15. Então você tem que ir lá na coluna do 7%. Você está lá na coluna do 7%. Coluna do 7%. Você tem que achar o resultado aí que fique mais próximo de 3,15. Coluna do 7%. Você tem que ir lá no resultado que fique mais próximo do 15%. Coluna mais próxima do 15%, desculpa, coluna mais próxima do 3,15, né? Então na coluna do 7% você tem que ir lá no 3,15. O resultado está aqui embaixo, ó. 3,15. Qual que é o N aproximado? O N aproximado é o 17. Então seria aqui um valor aproximado, tá bom? Por quê? Não é o 17 mesmo, porque o resultado de 1,07 elevado a 17 não dá 3,15. Dá 3,15 e lá vai mais alguma coisa. Mas aí combina-se, né? Que pela tabela o N é o 17. Ok? Então aqui, beleza. Vou fechar com vocês esse bloco, tá bom? Isso aqui é só uma parte. Aqui eu tentei dar ênfase a alguns cálculos que realmente são fundamentais, assim, coisa que você não pode admitir ficar perdendo tempo, tá? Outras, né, situações para que vocês pelo menos consigam lidar com a tabela financeira. Agora, não é só o que eu coloquei nesse vídeo que é importante para mim num curso de matemática financeira. Propriedade de potência, é importante que vocês tenham noção, tá bom? Dentro da parte de cálculos da matemática básica. Cálculos de raízes, não dá para eu trazer isso aqui no curso de matemática financeira, isso é pré-requisito. Então, se tem dificuldade com cálculos de raízes quadradas, cúbicas, certo? Busque aí no nosso curso aulas específicas em que eu trabalho sobre isso. Eu sempre deixo como referência as aulas do Matemática para Iniciantes. Tem um curso que, de maneira geral, é disponibilizado como bônus nos nossos pacotes aqui no Estratégia. Matemática para Iniciantes. Então, veja se na sua turma você não tem essa aula como uma aula bônus. Se tiver, é no Matemática para Iniciantes que eu relembro várias dessas continhas, certo? É um curso altamente recomendado para quem tem dificuldade com a matemática básica. Matemática para Iniciantes. Se na sua turma específica não estiver com uma aula bônus, no canal do YouTube do Estratégia Concursos, de maneira gratuita, está disponível. Digita lá, Matemática para Iniciantes, Bruno Lima, Bruno com 2 N's, Lima. Digita lá, são 4 aulas que eu faço do Matemática para Iniciantes. Que é para eu relembrar essas situações das continhas básicas que em alguns momentos nos humilham mesmo, tá? É isso aí. É humilhação no sentido de o cara derruba a gente por conta da matemática básica, tá? E se eu estou dando ênfase, não é à toa. Fecha esse vídeo por aqui. Veja do outro lado se ficou tudo entendido. Se tiver dúvidas e dificuldades, volte, me acompanhe. Um forte abraço. Valeu!